Olá, turminha, um excelente dia para você, uma excelente quarta-feira para todos e bom dia! Vamos começar mais uma aula agora referente às ciências sociais. Vamos lá? Lembrando que estamos utilizando o grupo 4 e vamos dividir a aula do dia, atividade do dia 29/4, quarta-feira, mediante a correção sobre Em Busca de Conquistas Sociais, o nome do nosso conteúdo estudado no dia 22/4, a partir das páginas 240 e 241. Correção. Assunto de hoje: movimentos sociais no Brasil, páginas 244 a 200, página 242 a 244. Então, lembrando como vocês devem organizar o material de vocês. Coloquem data, façam a leitura, retome o texto se for necessário. Busquem a melhor forma para que vocês compreendam o conteúdo. Lembrando dessas regrinhas, eu tenho certeza que vocês irão conseguir. Nós vamos iniciar retomando o que nós estudamos no dia 22. Então, é um lembrete sobre o que foi falado acerca de movimentos sociais. Ele diz o seguinte: são ações coletivas organizadas que têm o objetivo de alcançar transformações e ampliar o diálogo da sociedade com as instituições de poder, como o Estado, por exemplo. De que forma isso deve acontecer? As pessoas se organizam de forma, a buscar melhoria, a reivindicar por alguma coisa que não concordam. Ou até mesmo para melhorar alguma coisa que já foi iniciada em algum momento. Eles querem melhorar, eles querem transformar algo que não está muito bom, que precisa ter esse diálogo justamente entre a sociedade e o governo. É preciso que os movimentos sociais sejam organizados, senão eles serão confundidos com outra coisa, assim, uma baderna, uma confusão. E aí perde toda a essência de um movimento social. Nós falamos muito sobre isso, a Tia Poli está fazendo apenas um lembrete sobre o que foi estudado na aula anterior. Agora, tia, quem participa de um movimento social? O que ele luta? Por que ele luta? Normalmente, em geral, eles lutam por direitos que lhes são negados, por melhoria de condições de vida de algum grupo ou da sociedade. Por que de algum grupo? Nós vimos na aula anterior que quando eles se manifestam, a forma de manifestação muito parecida com essa, eles escrevem normalmente de acordo com o seu movimento social. Então aqui, por exemplo, eles podem escrever movimento negro e qual movimento negro eles fazem parte. Movimento estudantil e escrever qual movimento estudantil que eles fazem parte. E assim sucessivamente. Dependendo do movimento, essa é uma forma deles, a forma mais comum dos movimentos sociais se organizarem. Vamos seguir aqui a partir da correção do conteúdo Em Busca de Conquistas Sociais. Eu irei iniciar a partir da primeira questão. Lembrando que lá na página 240, vocês vão encontrar o conteúdo aqui acima e lá no finalzinho mesmo vocês têm essa primeira questão, que é a partir dos exercícios de aplicação. Esse tipo de questão, ela não necessariamente você vai colocar uma resposta por escrito. É aquele momento que na sala nós fazemos a nossa roda de conversa, que nós colocamos de forma oralizada, nós colocamos aquilo que nós entendemos, nós comentamos, nós falamos, cada um dando a sua opinião, conforme entendeu o conteúdo. Aí ele pergunta assim, eu até citei já na aula anterior como vocês deveriam imaginar. Então, é como se nós estivéssemos realmente corrigindo, estivéssemos realmente na sala. Converse com o professor e os colegas sobre a importância dos movimentos sociais. Dê sua opinião sobre como esses movimentos podem inspirar transformações na sociedade. Então, era um momento que vocês iriam expor, o que vocês entenderam, o que vocês compreenderam do que nós estudamos no dia 22. Aí era um momento realmente de vocês citarem os pontos que vocês viram de positivos, de negativos, o que vocês concordam ou não, se vocês acham interessante existir movimentos sociais, se vocês acham que não. Então, era realmente um momento de vocês exporem as ideias. Aí a Tia Poli fez o seguinte, vamos relembrar quais foram os movimentos sociais estudados. Tia Poli, todos que você for colocar agora, são somente esses? Não, aqui são apenas exemplos que eu vou citar.
Então, nós estudamos o movimento negro, que inicia lá com Martin Luther King, lá nos Estados Unidos. Ele era o líder que realmente disse assim: ei, não tá legal assim, vamos modificar essa sociedade, chega de opressão racial. Ele foi a luta mesmo em busca de melhorias para essa população que era realmente menosprezada, especialmente aonde eles estavam lá nos Estados Unidos. Então ele foi e disse assim: não dá certo, nós precisamos lutar por melhorias. E o movimento negro, a partir de Martin Luther King, é um exemplo clássico quando nós citamos movimento negro. É muito difícil não falar sobre ele. Aí nós temos em seguida, como exemplo, lembrando que são exemplos de movimentos sociais, o movimento estudantil. O próprio nome ele já nos ajuda a entender que é referente ao quê? Aos estudantes. Algumas coisas que nós temos hoje, por exemplo, no Brasil, que é o conteúdo que nós vamos trabalhar mais à frente, os movimentos sociais no Brasil, nós vamos perceber, por exemplo, que é muito importante como ocorreu esse movimento em melhoria. Muitas coisas que nós temos hoje referente à questão de mesmo do lado do professor, do lado dos estudantes, eles iniciaram a partir desses movimentos. Então, a importância dos estudantes terem uma condição melhor em determinadas situações, ela foi iniciada aqui, a partir de um movimento estudantil que aconteceu. A importância está nisso nos movimentos sociais. Melhorar algo que existe ou aquilo que não existe passar a existir. Nós falamos também do movimento dos trabalhadores do campo. Olha a importância disso. Então, quando nós citamos esse movimento, nós vamos lembrar que essas pessoas que trabalham ali naquele espaço, elas precisam de condições realmente de trabalhar melhor, receber. Então, nós citamos também sobre essa questão do movimento dos trabalhadores do campo. Eles precisam de salários, né, adequados ao seu tempo de trabalho. Não pode ser um horário, por exemplo, exaustivo. Eles não podem trabalhar além do combinado. Eles precisam receber de acordo com o que trabalham. E isso é muito difícil quando nós falamos, por exemplo, de um país como o nosso, né, extremamente extenso, onde nós temos muitos trabalhadores do campo que às vezes não são assistidos, né, no caso não são privilegiados com aquilo que pede que eles tenham, uma carteira assinada, se for o caso, né, um horário, enfim, todos aqueles detalhes muito importantes para que uma pessoa sobreviva, né, uma pessoa viva de acordo com o seu trabalho, dignamente. Então, os movimentos trabalhadores do campo, nós iremos até fazer uma pesquisa mais à frente, um dos exercícios de aplicação, nós vamos até aprofundar sobre isso. Temos o movimento feminista. Esse daí é um dos que mais geram confusão, por exemplo, além dos trabalhadores do campo. Nós temos aqui o movimento feminista. Nós temos muita confusão ligada, às vezes, ao movimento feminista, porque vai entrar uma questão até cultural. Mas, nesse caso aqui, nós vamos nos adentrar principalmente a questão do voto, né? Nós vamos lembrar, por exemplo, que lá na Nova Zelândia, por volta de 1893, foi o primeiro país a deixar as mulheres, né, votar. E somente em 2015, por exemplo, na Arábia Saudita, as mulheres tiveram esse direito. Olha que diferença. Então, é praticamente ontem lá na Arábia Saudita. Nós estamos em 2020, então não tem muito tempo que as mulheres conquistaram seu direito de voto, por exemplo. Olha a importância dos movimentos sociais, né? Então, se não tivesse existido esse movimento antes, será que as mulheres ainda estavam sem poder votar? É uma reflexão que também nós fazemos a partir da importância dos movimentos sociais. Outro ponto seria o movimento ambientalista. Nós até refletimos sobre esse conceito quando nós estudamos, por exemplo, sobre o Greenpeace. Lá em língua portuguesa, nós citamos esse conceito, né, referente ao movimento ambientalista. Falamos sobre a história, o início da forma como começou esse movimento. Então, uma hora ou outra, nós já trabalhamos o conceito. Nós estamos agora em Ciências Sociais trabalhando realmente o movimento. Em língua portuguesa, mostrava como começou o Greenpeace, que é um exemplo de movimento ambientalista. Vamos prosseguir na página 241, que trata
né? Algumas crianças me perguntaram sobre essa questão. Então, olha só a correção. Nesse caso aqui, vocês não iam definir o movimento e sim mostrar quem forma os grupos dos movimentos. Então, não era para você escrever o que significa um movimento estudantil, e sim quem forma esse movimento. Movimento estudantil são os estudantes, movimento sufragista são as mulheres, movimento negro são os negros. Então, tem que ficar atento ao que se pergunta para vocês não confundirem. Não era para vocês definir, né, colocar a definição do que é o movimento estudantil. Combinado? E, em seguida, nós tínhamos exercícios de propostas, no caso, a partir da terceira questão. Pergunta o seguinte: por que os trabalhadores se organizaram após a Revolução Industrial? Aí o livro, o Manual do Educador, diz o seguinte: espera-se que os alunos reconheçam que eles se organizaram, né, os trabalhadores, retoma aqui os trabalhadores, para lutar pela redução das jornadas de trabalho e pela melhoria das condições gerais a que eram submetidos. Então, vamos lembrar essa questão aqui. A Revolução Industrial estava ocorrendo lá na Inglaterra, lá na Europa. E muitos movimentos sociais começaram justamente nesse período, que os trabalhadores, por exemplo, começaram a dizer: não está dando certo, essa jornada de trabalho está muito extensa, nós precisamos melhorar essa condição de salário. Essa jornada que a Tia Polly fala é em relação ao tempo de trabalho. Normalmente, em média, as pessoas precisam trabalhar, em média, 8 horas por dia. Dependendo da profissão, nós teremos essa jornada diferenciada. Vamos citar os professores. Dependendo do professor, ele trabalha às vezes manhã, tarde e noite. No outro dia, ele já não trabalha, principalmente quando nós falamos de Fundamental 2. Então, é uma forma de vocês entenderem essa questão de jornada. Mas nesse momento aqui, era sobre a jornada dos operários. Então, quando nós tratarmos do termo jornada, nós estamos falando, nesse caso, de tempo de trabalho. Então, eles estavam reivindicando essa, né, quando ele fala jornada de trabalho, essa diminuição. Nós tínhamos por volta de 16 horas trabalhadas nesse período. Então, não era, além dos operários, nesse caso, homens, receberem salários baixos, nós tínhamos também as operárias mulheres. E o que acontecia? Nesse momento, as operárias recebiam muito pouco, as mulheres. Elas não eram nem tidas realmente como operárias, apenas pessoas que trabalhavam apenas mesmo. Elas não tinham nem essa denominação praticamente em alguns lugares. E as crianças, vejam bem, as crianças trabalhavam naquele período. Então, quando existe esse movimento, lembra da revolta de Heimmerke? Não sei falar direito essa palavra em inglês. Por 1893, se eu não me recordo, se eu não me confundo, 1886, quando teve essa revolta, por exemplo, que é quando define a data de 1º de maio, nós temos aí um ponto inicial. Então, normalmente, maio, por exemplo, é o período de renovação de trabalho nos Estados Unidos. Então, nós vamos ter todo um processo aí, a partir desse movimento, que diz assim: ei, vamos melhorar. Agora acontece da noite para o dia? Não. Muitas pessoas sofrem, muitas pessoas são mortas, muitas pessoas são injustiçadas muitas vezes por causa dos movimentos sociais. Então, por que os trabalhadores se organizaram após a Revolução Industrial? Para reduzir as jornadas de trabalho. Se você citou isso, está ok. E principalmente para melhorar as condições de trabalho, porque eles tinham uma condição ruim. Então, colocar de uma forma, não só diminuir o trabalho, a quantidade de horas, né, de acordo com o seu trabalho, mas também melhorar essa condição de trabalho. Eu acho que dá para entender bem sobre essa questão dos trabalhadores. E a quarta, acabei de citar, seria quem para você marcar? Letra B, Martin Luther King, né? Falamos anteriormente quando citamos movimento negro. Agora, nós iremos, a partir de agora, falar sobre os movimentos sociais no Brasil. Então, a partir de agora, é o conteúdo do dia. Eu gostaria de pontuar com vocês que, para entender movimentos sociais no Brasil, eu preciso entender os movimentos sociais, o conceito. Então, a Tia Polly retomou isso e, dentro dos exercícios, tentou relembrá-los sobre a questão dos movimentos sociais. Iremos começar a partir do movimento Diretas Já, é assim que se fala mesmo, tá? E ele se escreve da seguinte maneira, ó.
Eu já marquei aqui uma parte para vocês, coloquei o movimento Diretas Já, que aconteceu no Brasil mais ou menos entre 83 e 84, levou as pessoas às ruas para pedir eleições presidenciais diretas. Eu não entendi, Tia Poli, por quê? Nesse período, né, mais ou menos lá de 1º de abril de 1964, a mais ou menos até 15 de março de 1985, desculpa, os militares estavam no poder. Então, nós éramos regidos pelo governo dos militares, pelos governos dos militares. E o que acontece? Nesse momento, a população vai à rua, reage, né? Diz que não quer mais o governo dos militares, diz que eles querem agora eleições presidenciais diretas, porque eles eram indicados para serem os presidentes. Então, nós temos lá o Castelo Branco sendo o primeiro presidente militar, de acordo com o que eles escolheram. E as pessoas, né, não queriam mais. Então, eles vão às ruas e decidem que deve ter, nesse momento, eleições presidenciais diretas. O governo reagiu ao movimento, chamando os envolvidos de subversivos. Então, eles entendiam que as pessoas estavam sendo contras e que eles estavam errados e que não poderia ser assim. Mesmo assim, a campanha seguiu em frente e teve como principal ação a reunião de mais de 1 milhão de pessoas no Vale do Angambaú, em São Paulo. Isso em 16 de abril de 84. Então, observe que, 16 de abril de 84. Aproximadamente, né, um ano depois, porque acontece em 15 de março de 1985, né, finaliza o governo dos militares, termina a ditadura militar. Em alguns livros, esse período de ditadura militar, ela é conhecida como Quinta República Brasileira, mas é bem difícil de nós encontrarmos essa nomenclatura. É mais fácil encontrarmos ditadura militar brasileira. No momento, nós não iremos estudar, aprofundar o que seria a ditadura militar brasileira. Nós queremos apenas entender a questão de movimentos sociais. Vai existir um outro momento que nós vamos estudar mesmo as formas de governo do Brasil, né? Se era república, se não era, enfim, como se dava aquele governo no momento. Nesse momento é só naquele momento. Nesse momento agora é apenas a questão do movimento social. Tudo bem? Então, nós temos aqui uma imagem que representa o que as pessoas estavam fazendo naquela época. O que há de diferente nesse movimento? Ele vai ter característica do país em que ele está ocorrendo, que no caso aqui é o Brasil. Então, tem a característica, vai ter a questão, né, do jeito, da forma como acontece o governo no país. Cada um vai lutar pela sua melhoria de acordo com as suas verdades. Então, você pode ouvir de algumas pessoas da sua família que o movimento Diretas Já não foi uma coisa correta. E você já pode ouvir que sim. Então, isso é algo que cada um deve tratar em casa. Pergunte, converse, peça opinião dos seus responsáveis e aí sim vocês irão entrar no consenso do que realmente vocês acreditam. Nesse momento, o papel da disciplina é passar que existiu o movimento, né? No caso, o movimento Diretas Já. Aí nós temos mais abaixo o movimento negro no Brasil. Eu já marquei aqui sobre o que seria esse movimento. Então, após a escravidão, por volta de 1888, começou a existir movimentos sociais referentes aos direitos dessas pessoas, porque essas pessoas foram libertas, né? A partir da Lei Áurea, elas puderam viver da forma como elas queriam, vamos dizer assim. Mas qual foi o problema? Elas não tinham, às vezes, para onde ir. Então, elas foram começando a ir para locais que não eram de acordo. E isso fez com que as pessoas começassem a fazer movimentos sociais para ajudar essas pessoas também. A mais importante, a mais conhecida é essa bem aqui, Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Atualmente, ela luta ainda para cobrar e reivindicar ações e direitos. É a partir, por exemplo, do movimento negro que nós vamos ter aqui mais à frente algumas conquistas a partir desse movimento, a partir do que foi citado lá no movimento, a partir de vários movimentos negros, de vários movimentos sociais referentes ao negro, que algumas coisas aconteceram. Dependendo do livro de história, dependendo do historiador, dependendo da ideia, de como se entende esse processo, a conquista, por exemplo, de cotas para pessoas
que são afrodescendentes, né, que tem essa característica negra, ter essa diferença, eles entendem que isso é um direito, mas outros não, e entendem que não deveria ser assim. Então fica algo que vocês podem até estar perguntando, estar relacionando, pesquisando um pouco mais. Quando ele fala aqui, entre as conquistas do movimento negro brasileiro, alguns entendem que está o direito a cotas para afrodescendentes em universidade. Existe uma cota para as pessoas que são afrodescendentes e concursos públicos, assim como existe também, por exemplo, as pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja ela visual, física, enfim, isso também já existe. Para alguns historiadores isso não é bom, mas a maioria entende que sim, porque é uma forma de nós dar, durante tanto tempo foi negado ao negro o direito a muitas coisas. Então é como se nós pudéssemos, né, agora retomar tudo aquilo que foi retirado deles em algum momento. Nós temos aqui a manifestação do movimento negro de São Paulo e agora do movimento, né, no movimento já nos dias atuais. Como a tia Poli falou lá no início, normalmente eles usam placas, eles usam alguma coisa que é símbolo, né? Por exemplo, nós temos aqui uma referência dos negros presos, então é uma referência sempre que eles usam um elemento para mostrar dentro do movimento alguma coisa relacionada a isso. Quando a gente fala de movimento ambiental, lá do Greenpeace, eles também utilizam alguns objetos, algumas coisas que façam comparação, que lembrem sobre a questão ambiental. E aqui eles utilizam essas correntes até para relembrar que eles eram, né, guardados não, que eles eram, né, aprisionados. Movimentos indígenas. Os movimentos indígenas, eles têm uma característica que normalmente é ligada a algum direito que não é colocado em prática também. Por exemplo, as pessoas às vezes precisam construir, no caso, alguma coisa próxima aos rios onde esses indígenas estão localizados. Isso faz com que algumas tribos não aceitem, ou aquelas que estão, né, que entendem o que está acontecendo, elas não aceitam desde o início. Por isso, os movimentos indígenas têm normalmente se organizado para reivindicar isso também. Nós temos no movimento estudantil, no movimento do negro, no movimento dos indígenas, isso é comum, reivindicar por aquilo que não concordam. Aí ele diz assim, tem se organizado para reivindicar que seus direitos sejam colocados em prática, porque em 88 a Constituição Federal reconheceu e garantiu direitos aos povos indígenas, entre eles os direitos às terras que ocupam. Até hoje é um problema muito sério com relação a isso, a questão da demarcação de terras indígenas, né, marcar o espaço para que eles possam ocupar o que eles já ocupam. E isso dá um problema muito sério, um problema que acontece praticamente há muitos anos e até hoje a gente ainda percebe sobre essa questão da demarcação. E aí você vai ter um movimento indígena, né? Os movimentos indígenas ligados especialmente a isso. Um exemplo de organização que ocorreu foi o movimento, né, do povo Munduruku. Eles brigavam contra a construção de barragens na região que ocupa, no caso, do rio Tapajós. Olha a dificuldade que eles têm para garantir aquilo que é de direito deles, e eles lutam em busca dessa melhoria o tempo todo. Então, eles não concordam que seja feita essa barragem. Então, eles vão lá e dizem que não queremos, e vão realmente... Eles foram aqui, por exemplo, né, na letra A, no caso, né, olhando aqui pela legenda, ativistas do movimento indígena, e letra B, manifestação por direitos indígenas, que ocorrido em São Paulo em 2015. Então, nós temos aqui 2 exemplos de manifestações relacionadas a movimentos indígenas, na letra A aqui e na letra B. Vamos continuar para a última parte do conteúdo de hoje. As manifestações de junho de 2013. Eu me lembro dessa manifestação. Ela falava justamente sobre o aumento do valor das tarifas do transporte público. Então, muitas pessoas foram para a rua, essa manifestação era contra esse aumento, só que durante essas manifestações, elas ficaram conhecidas como as manifestações de junho de 2013, outras coisas foram sendo acrescentadas. Então, eles começaram também a pedir melhorias, por exemplo,
para a saúde pública e educação, o combate à corrupção, naquele momento os altos gastos com a Copa do Mundo, que ocorreu no Brasil no ano seguinte. Então nós tínhamos em 2013 as manifestações, em 2014 nós teríamos a Copa do Mundo. E muitos dizem que foi usado um dinheiro absurdo e que não era o que tinha acontecido, que tinha sido utilizado realmente para a construção. Então eles usaram esse momento da Copa do Mundo para, né, tirar dinheiro, no caso que era para ser direcionado para a construção dos estádios, enfim, ou melhoria. E o que começou apenas por uma luta sobre tarifa, né, por aumento de uma tarifa, passou a também ser de saúde pública, de educação, entre outros. Eu gostaria de pontuar sobre essa parte aqui muito importante, que é como as manifestações ocorrem atualmente. Se eu quiser entender sobre movimentos sociais, naquela época eu precisava realmente ir para a rua, estar em contato direto praticamente com as pessoas. Hoje em dia eu nem preciso mais de alguma forma sair mais de casa. Eu posso utilizar a internet ou as redes sociais para falar sobre um movimento social. Eu posso, no caso, me manifestar apenas... eu não posso ir lá em São Paulo nesse momento me manifestar, né? Não posso ir lá fazer parte, né, fisicamente do movimento social, mas eu posso utilizar a internet, né, os meios o meio da internet ou mediante as redes sociais e me manifestar contra ou a favor alguma coisa que esteja acontecendo no momento. Então, é diferente como acontece, por exemplo, atualmente. Então, antes as pessoas precisavam realmente ir lá, né, fisicamente mesmo, manifestar alguma coisa relacionada a algum movimento. Hoje você pode já utilizar a internet e as redes sociais. Mudou aí o perfil também do manifestante, né, se posicionar, reivindicar alguma coisa que ele não está concordando. Nós temos aqui, certo? Pessoas lutando também, uma representatividade. Normalmente, quando nós fazemos parte desses movimentos, nós utilizamos, né, esses cartazes, é muito típico, e fala sempre sobre alguma coisa relacionada ao movimento. Finalizamos a aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Obrigado por participar de mais uma aula. Tem muitos detalhes, né, para ser falado sobre os movimentos sociais, e realmente apenas uma aula você não consegue falar sobre tudo. Mas eu espero que nesse resumo vocês possam ter entendido. Retome o conteúdo anterior, caso necessário. Leia, escreva, pontue e fiquem com Deus. Beijo em cada um de vocês.